O segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos para falar um pouco da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para com as nossas vidas, Pai. Te pedimos nesse momento, Pai, que seja o Senhor conduzindo, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo falando através das nossas vidas, Pai. Faremos menção da Tua palavra e nós nos reunimos para isso, Senhor. Nos reunimos com pensamento voltado para Ti, Senhor, com pensamento voltado para Te adorar, para Te engrandecer, para exaltar o Teu santo nome, Pai. Te pedimos, Pai, dá-nos graça nessa noite, Senhor, para que venhamos transmitir da maneira que o Teu Espírito Santo nos direcionar, Pai, e que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome. Visita, Senhor, a família do Teu servo, Senhor, pastor Renato. Pai amado, conforta aqueles corações, Senhor. Nós sabemos que esse momento é um momento difícil, um momento de perda, Senhor, mas o Senhor é aquele que pode visitá-los, Pai. O Senhor é aquele que pode consolar os corações, confortá-los, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nesse momento. Nós estamos clamando por essa família, Senhor. Visita-os, Pai. Visita, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos no segundo livro dos Reis, capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu vou fazer uma leitura aqui, uma leitura até um pouco extensa, mas nós vamos falar um pouco sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração, bem? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, nos diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em que, chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei meu servo Naamã, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este me envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, pois, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado.
Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que venho, que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este servo uma carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Amém? Nós fizemos a leitura até um pouco extensa, mas é para que os irmãos venham acompanhar sobre aquilo que nós vamos tratar, um pouco daquilo que nós vamos tratar hoje. Nós estamos falando de um homem chamado Naamã. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, e esse chefe do exército do rei da Síria, ele era um homem respeitado, muito respeitado, porque ele já tinha conquistado muitas coisas, muitas terras por seu rei, tinha invadido alguns lugares, tinha ganhado muitas batalhas. E no primeiro versículo a Bíblia já trata esse homem como era um grande homem, trata ele como um grande homem e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. Nós vemos que esse homem, ele tinha muitas conquistas, tinha entrado em muitas batalhas, e a Bíblia relata que através dele muito se fez, muitas conquistas ele teve, e diante dessas conquistas que ele teve, ele conseguiu ficar sendo um homem respeitado na sua região, respeitado dentro do seu povo, respeitado pelo seu rei, respeitado por aqueles que serviam a ele, respeitado por todas essas pessoas. Mas no final desse versículo, a Bíblia trata e fala que ele era um homem valoroso, porém leproso. Ou seja, aquele homem tão reconhecido fora de casa, quando ele saía para suas batalhas, que já tinha conquistado tantas coisas, já tinha chegado em tantos lugares, era respeitado pelo seu Senhor, era respeitado pelo povo da sua nação. Ele tinha um problema, ele era leproso, e a Bíblia faz questão de relatar isso aí. E a lepra era uma doença que naquela época ela não tinha cura. Os médicos, entre aspas, vamos dizer assim, eles não tinham uma solução para a cura dessa doença. E era uma doença que incomodava as pessoas, incomodava a tal modo que ela, no final da sua vida, nós tratamos isso alguns dias atrás, algumas eram levadas para deixadas de canto para morrerem ao léu. E esse homem, ele tinha essa doença, e era uma doença que incomodava, porque criava feridas e machucava em alguns pontos. E imagina, um homem que quando ele saía de casa, ele era totalmente respeitado. Todos olhavam para ele como um homem guerreiro, um homem batalhador, um homem onde Deus já tinha dado várias conquistas para ele, porque fala que era o Senhor dera livramento aos sírios. E o Senhor aqui fala que está com S maiúsculo, ou seja, era o Senhor que estava dando livramento para eles, que estavam dando essas conquistas para eles. E esse homem, quando ele estava em batalha, era um homem totalmente vencedor. Mas quando ele chegava na sua casa, que ele tirava a sua roupa do exército, tirava a sua armadura do exército, tirava todas as coisas de batalha,
ele tinha um problema por baixo daquelas roupas. Ele tinha alguns ferimentos por baixo daquela roupa. Ele tinha uma doença que ele não conseguia sarar por baixo daquela roupa. Ele tinha algumas feridas que ele não conseguia sarar. E nós vemos nos dias de hoje que tem muita gente que a gente olha, são pessoas batalhadoras, são pessoas guerreiras, são pessoas que lutam e conquistam vitórias, são pessoas até respeitadas no seu meio, no seu trabalho, e onde frequentam, no ambiente que frequentam. Essas pessoas, elas têm uma boa postura, elas têm uma boa conversa, têm sempre um sorriso no rosto, elas vivem como vencedoras. Mas quando chegam em casa, quando elas tiram as suas roupas, aquela roupa que ela vai para a rua, aquela veste que cobre todas as situações, porque nem sempre nós conseguimos mostrar todas as coisas pela rua, nem sempre nós conseguimos mostrar todo o sentimento, nem sempre nós conseguimos mostrar todo o pensamento, nem sempre nós conseguimos mostrar tudo aquilo que nós estamos sentindo no momento, mas quando nós chegamos em casa, que nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, quando nós paramos para descansar, e algumas dores começam a bater na nossa mente. Alguns pensamentos ruins começam a bater na nossa mente. Algumas feridas que estão abertas, elas começam a nos incomodar. E esse homem tinha algumas feridas abertas. Era um guerreiro, um lutador, um batalhador. Era um exemplo para a sociedade, mas tinha algumas feridas abertas que ele não conseguiria fechar. E não conseguindo ele fechar essas feridas, ele tinha que conviver com aquilo. E tem muita gente que nós conhecemos que tem um sorriso no rosto, tem uma boa colocação no mercado de trabalho, tem uma vida financeira até bem sucedida, mas elas têm algumas feridas que elas não conseguem conviver com elas, não conseguem suportar elas. Quando chegam em casa, que colocam a sua cabeça no travesseiro, quando param para descansar, elas começam a avaliar a sua vida e essas feridas começam a doer mais do que aquilo que ela até demonstra para as outras pessoas. E no caso de Naamã, quem sabia dessas feridas dele era somente ele e sua família, que era quem tinha contato mais íntimo com ele. E às vezes as nossas feridas, quem sabe de verdade o que nós sentimos, o que nós pensamos, as dores que nós temos são os nossos familiares, aqueles que estão mais próximos de nós, que são as pessoas que a gente conversa com eles, as pessoas que nós abrimos o nosso coração, as pessoas que nós confiamos para caminhar junto com eles ali, e essas pessoas sabem o que nós estamos passando, essas pessoas sabem o que nós estamos sentindo, essas pessoas sabem as dores que nós temos, porque nós confessamos a elas muitas das dores que nós temos, mas as pessoas que estão nos vendo de fora, elas não conseguem ver, não conseguem enxergar essas dores que nós temos, mas tem um Deus, Criador dos céus e da terra, que Ele conhece todas as nossas feridas, Ele conhece todas as nossas dores, Ele sabe de todas as nossas dificuldades, Ele sabe quando nós estamos sozinhos, quando nós começamos a remoer e pensar e que essas feridas começam a nos fazer mal, Ele sabe que elas estão fazendo mal para nós, Ele sabe que elas estão nos incomodando, e Ele pode mudar essa situação nessa noite, Ele pode transformar essa situação, Ele pode pegar essas feridas que já são feridas antigas e Ele pode sarar nessa noite. Naamã, ele tinha essas feridas, as pessoas não conseguiam ver, as pessoas não conseguiam ajudar. Agora ele invade a terra de Israel, traz uma menina, e aquela menina que ele trouxe para ser sua serva, que iria servir ele dentro da sua casa, aquela menina, ela começa a ver o desempenho, o andamento daquele lar, o desempenho daquela casa, como que funcionava. E aquela menina consegue ver que esse homem tem algo que incomoda ele, que é essa lepra. Ela estava dentro daquela casa, ela conseguiu notar que aquele homem era um homem que estava sofrendo com aquela enfermidade. E ele invadiu, como nós lemos, ele invadiu a terra dela, trouxe ela cativa, colocou ela como serva da sua esposa, ou seja, ela era uma escrava dentro da casa dele, mas o corpo dela estava preso dentro daquela casa, mas a mente e o coração dela não estavam presos. A mente e o coração dela estavam livres,
Porque aquela menina conhecia o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o nosso corpo pode estar em algum lugar, mas a nossa mente não necessariamente pode estar travada, presa em algum lugar. O nosso corpo pode não poder ir em alguns lugares, mas a nossa mente pode chegar a alguns lugares. Aquela menina, ela não poderia sair daquela casa, ela não sairia daquela casa. Mas o que ela trouxe para dentro daquela casa era muito maior do que tudo que aquela casa tinha. Aquele homem tinha riquezas, aquele homem tinha bens, aquele homem ele tinha prestígio da sociedade, ele tinha reconhecimento da sociedade, mas ele não tinha o que aquela menina tinha, que era o conhecimento do Deus vivo, o conhecimento do Deus dos céus, o Deus criador dos céus e da terra. Aquela menina, o corpo dela estava cativo, mas ela tinha algo muito precioso, que era o conhecimento do Deus vivo. E ela poderia muito bem ter olhado para aquele homem e falado: ele me trouxe aqui, ele me prendeu, agora ele está mal e ele que morra desse jeito. Mas não, aquela menina estava numa situação de prisão, mas ela não queria ver o mal daquele homem. Por quê? Porque ela poderia estar presa pelo corpo, mas o seu coração e a sua mente estavam livres. Ou seja, ela poderia pensar: agora que esse homem morra mesmo, eu quero que ele morra, porque ele me tirou do meio da minha família, me tirou da minha casa, me tirou do meio dos meus, ele me fez sofrer, porque se a gente sai do meio da família, ele, de certa forma a gente sofre, e agora ele está sofrendo dessa situação, que ele morra mesmo. Mas não foi isso que ela pensou. Por quê? Porque o que aquela menina tinha para oferecer era muito maior. Ela conhecia o Deus vivo. Ou seja, ela estava cativa, ela poderia ter ficado quieta, mas mesmo assim ela dá um jeito de ajudar. Por quê? Porque cada um oferece aquilo que tem. O que aquela menina tinha para oferecer eram coisas boas. E se nós conhecemos o Deus vivo, um Deus criador dos céus e da terra, nós temos que oferecer coisas boas também. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que entregar o nosso melhor. Nós temos que adorar da melhor maneira. A menina foi maltratada, foi levada cativa, ela estava presa, mas ela tinha o melhor para oferecer. Mudaram ela de cidade, mudaram ela de país, mudaram ela de lugar, mas não poderiam mudar a essência dela. Ou seja, nós podemos mudar de cidade, podemos mudar de casa, podemos mudar de bairro, podemos mudar de país, podemos mudar qualquer coisa, podemos mudar de emprego, mas o que não pode mudar nas nossas vidas é a nossa essência, aquilo que Deus colocou dentro de nós, e isso não pode mudar jamais. Nós temos que ter uma essência pura, uma essência vinda de Deus, e se nós temos essa essência pura, independente do momento que nós estamos enfrentando nessa terra, a nossa essência ela não vai mudar, porque Deus já nos transformou por dentro. E o que nós temos para oferecer não é coisas ruins, não é vingança, não é falatórios, não é judiar de alguém ou qualquer coisa do tipo, ou ver alguma pessoa passando por alguma situação difícil e achar, não, está fazendo isso porque e está merecendo e qualquer coisa do tipo. Não, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas, nós temos que oferecer o nosso melhor, porque cada um vai oferecer aquilo que tem. E aquela menina tinha o melhor para oferecer, porque a essência dela era boa. A essência dela não foi mudada pelo lugar que ela estava. E a nossa essência não pode ser mudada. Nós estamos aqui aprendendo um pouco da palavra. E nós já aprendemos, não começamos a aprender de hoje. Nós já temos alguns ensinamentos lá de trás. Nós já aprendemos muita coisa. Nós já sabemos muita coisa que Deus nos ensinou. E isso nós temos que aplicar nas nossas vidas todo dia. Nós temos que levar conosco todos os dias. A nossa essência não pode ser mudada por causa das situações. As situações estão sendo difíceis nessa terra. E os dias estão cada vez mais apertados. Algumas situações, humanamente falando, nós não sabemos como resolve, mas essas situações que nós não sabemos como resolveremos, esses modelos de acontecimentos que estão acontecendo ao nosso redor, isso não pode nos mudar por dentro,
Porque a nossa essência é boa, porque ela vem de Deus. Se nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não podemos nos deixar levar pela situação, porque aquilo que está em nós, aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o Deus que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz a cada dia, que nos dirige a cada dia, ele tem que falar mais alto do que as coisas do mundo. A nossa essência não pode mudar. Nós temos que oferecer o bem. E aquela menina, ela seguiu o exemplo claro que Jesus vinha falar lá na frente. Depois de vários acontecimentos, Jesus vinha ensinar que quando alguém batesse na sua face, você desse o outro lado. Foi mais ou menos isso que essa menina fez. Essa menina, ela estava frente a frente com a situação que ela poderia tentar tirar proveito e ficar quieta. Mas ela fala, não, peraí, eu não aprendi desse jeito, eu não quero ver o mal dessa pessoa, porque eu sei de uma coisa, eu sei que Deus pode transformar a vida dessa pessoa. E nós temos que entender que o mesmo Deus que transformou a nossa vida um dia, o mesmo Deus que mudou o nosso quadro um dia, o mesmo Deus que fez a gente caminhar por caminhos retos um dia, de acordo com a sua palavra, ele pode fazer isso com outras pessoas. Se as outras pessoas elas abrirem o coração, deixarem Deus entrar no seu coração, deixarem Deus conduzir as suas vidas, pode ter certeza de uma coisa, Deus vai trabalhar igual trabalhou nas nossas vidas. Nós não podemos olhar as pessoas como se nós fôssemos melhores que elas, porque nós não somos melhores que ninguém. Nós apenas temos conhecimento de um Deus que é misericordioso e trata de nós com toda a misericórdia e toda a graça. E como nós sempre falamos, não é por merecimento, é por graça. Não é porque nós merecemos alguma coisa, é porque Deus olhou para nós pela sua graça infinita e misericórdia, ele olhou para nós e teve misericórdia de nós. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos de pé. E aquela menina, ela tinha um amor no seu coração. E agora, esse homem é um homem poderoso, ele reconhecido no meio do seu povo, ele dá ouvidos para essa menina. Aquela menina fala para a esposa dele que na terra dela tinha um homem que se o seu senhor estivesse lá, através desse homem Deus poderia curar o seu senhor. E esse homem, ele deu ouvidos para ela. E ele dando ouvidos para ela, ele mostra para nós que nós temos que falar do amor de Deus independente do lugar onde nós estamos. Porque vamos olhar a situação dessa menina. A menina estava presa na casa dele, era uma mulher. Naquela época a mulher não tinha muita... a palavra de uma mulher não tinha muito valor. Isso na cultura deles. Hoje já mudou muito disso, no nosso meio mudou muito. Mas naquela época a palavra de uma mulher não tinha valor. E agora uma mulher escrava e ainda uma menina, ou seja, tudo estava em desacordo para aquele homem para aquele homem não dar ouvidos àquela menina. Mas mesmo assim aquele homem dá ouvido a ela. Ou seja, independente do lugar onde nós estivermos, nós temos que falar do amor de Deus, porque é Deus que se encarrega de trabalhar nos corações. A nossa função é falar do amor de Deus. A nossa função é abrir a nossa boca, e não somente abrir a nossa boca, porque quando nós falamos do amor de Deus com a nossa boca, ele tem um impacto, mas tem um modo que nós podemos falar do amor de Deus que tem um impacto ainda maior do que esse, que é com o nosso comportamento. Quando nós nos comportamos como servos de Deus, as pessoas nos olham de uma forma diferente. E quando nós abrimos as nossas bocas para falar de Deus, as pessoas vão parar para nos ouvir. Porque elas olham e falam assim, peraí, essa pessoa tem um testemunho verdadeiro. Ela vive de acordo com aquilo que ela fala. Então, se ela vive de acordo com aquilo que ela fala, eu devo parar para ouvir ela. E se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós estamos falando, as pessoas vão parar para nos ouvir. As pessoas vão dar crédito àquilo que nós falamos. E não porque nós estamos sendo melhores que ninguém, mas porque
o nosso comportamento está de acordo com a palavra de Deus. E quando nós entramos e nos comportamos de acordo com a palavra de Deus, as pessoas começam a olhar. Porque nós temos que entender que o nosso comportamento está sendo visto todos os dias. Todos os dias nós estamos sendo vistos por alguém. Já pararam para... Tenho certeza que alguém já parou para conversar e falou do seu comportamento. Espero que tenha falado bem do seu comportamento, porque as pessoas falam, seja de se comportar bem ou se comportar mal. Elas falam para nós. Alguns falam assim abertamente. E como é bom você parar para ouvir alguém olhar e falar assim: peraí, eu vejo o seu caminhar e vejo que você anda corretamente, de acordo com aquilo que as Escrituras elas nos dirigem. E se nós nos comportarmos dessa maneira, quando nós abrimos as nossas bocas para falar alguma coisa, as pessoas darão ouvidos a nós. Porque o nosso comportamento falou muito mais alto do que as nossas palavras. E essa menina, eu tenho certeza que essa menina tinha um bom comportamento, porque senão esse homem não teria ouvido ela. Tudo estava em desacordo para que ele ouvisse ela, mas ele ouviu ela, ele deu crédito a ela. Tanto é que ele vai até o seu rei, ele pede, ele fala o que a menina tinha falado para ele explicou, para ver. Como um testemunho de uma pessoa em um lugar, ela pode mudar o quadro de uma situação. Ele chegou lá e explicou para o seu rei. Agora imagina, um capitão, o capitão do exército chegando para o seu rei falando assim: ó, tem uma menina que ela veio de Israel e ela é uma escrava que eu trouxe quando a gente venceu a batalha lá, ela está lá na minha casa, ela viu a minha situação, mas ela falou que lá na terra dela tem um homem que Deus usa a vida desse homem, e se eu for até lá, Deus pode me curar através desse homem. Ou seja, o testemunho daquela menina era tão forte que ele chegou até o seu rei, ele transmitiu aquilo que aquela menina tinha falado para ele, e o seu rei, de pronto, ele dá uma carta para ele e fala: então vai até lá, porque eu quero que você fique curado. Imagina, um homem que vence batalhas, cuida do seu exército, que tem reconhecimento na sociedade, o seu rei vai querer que ele fique curado. Agora ele recebe essa carta, vai até o rei de Israel, leva alguns bens materiais para chegar lá, entregar para o profeta, para o rei, para quem ele tivesse que entregar. E ele chega, a menina falou para ele procurar o profeta, ele vai e procura o rei. Quando ele entrega aquela carta para o rei da cidade, para o rei de Israel, aquele rei ele fica em desespero, porque ele fala: o rei Ciro da Síria, ele mandou o chefe do exército dele aqui, esse homem, para ser curado. Como eu vou curar? Sou eu Deus para curar ou para fazer alguma coisa por esse homem? E aquele rei entra em desespero. E aqui nós aprendemos que não é a posição que a pessoa ocupa que demonstra ou que faz com que ela tenha mais fé ou menos fé. A posição aqui não mudou em nada, porque o rei, ele entrou em desespero quando viu aquele homem enfermo. A menina estava presa, e a menina não entra em desespero, ela confia em Deus. Ou seja, a posição deles era totalmente diferente. A posição dele era mais favorável que a dela, mas ela confiava mais em Deus do que ele. Ou seja, a sua posição hoje pode não ser uma posição tão favorável. As suas finanças podem não estar tão favoráveis, mas você pode estar num lugar que muitas pessoas olham e falam: ele está num lugar desfavorável, está mais ou menos num lugar que não é um lugar que é muito agradável, mas você mesmo num lugar desagradável, passando por alguns momentos difíceis, você pode demonstrar a sua fé, e a sua fé pode ser maior do que a fé de muitas pessoas que estão bem hoje. Porque a posição da pessoa, ela não muda, ela não difere ou não aumenta ou diminui a fé da pessoa. Porque a menina estava presa, mas a fé dela não diminuiu naquele momento de prisão. Aquele homem era rei, estava à frente de uma nação. Ele que teria que ter mais fé, ele que teria que ter uma palavra de confiança, ele que teria que ter
um direcionamento melhor, mas não, ele se desespera. E enquanto ele se desespera, a menina confia em Deus. Ou seja, independente da sua situação, faça igual essa menina, confie em Deus. Creia em Deus, saiba de uma coisa, Deus pode mudar qualquer quadro, qualquer situação, em qualquer área da sua vida. A menina confiou em Deus. Então vamos confiar em Deus nesse momento difícil. Se nós estamos passando por um momento difícil, vamos confiar em Deus. Nós já glorificamos a Deus em momentos melhores. E Ele não deixou de ser Deus porque a situação ficou pior na nossa nação e nesse mundo. Ele continua sendo Deus. E a nossa fé como está nesse momento? Lembra da mensagem de João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura aqueles que assim o adoram? Ou seja, o Pai está buscando os verdadeiros adoradores. E se nós não conseguimos adorar a Deus no momento de dificuldade, nós não somos adoradores. Nós temos que rever alguns conceitos. Aquela menina era uma adoradora. Ela estava presa, mas a fé dela não tinha sido abalada. Aquele rei estava à frente de uma nação, mas a fé dele estava abalada. Ele rasga suas vestes, ele entra em desespero, ele pensa que já alguém está se levantando para derrubar ele, mania de perseguição. Peraí, não, calma. Tem situações que fogem do nosso controle, mas não fugiram do controle de Deus. Tem algumas situações que te preocupam hoje, mas elas não fugiram do controle de Deus. Pode ter fugido do seu controle, mas Deus continua no controle dessa situação. Pode ter fugido do seu alcance resolver essa situação, mas Deus continua sobre o controle de todas as situações. Confie em Deus, creia em Deus, saiba que Ele pode mudar o quadro da sua situação. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Aquele rei, ele desesperado, agora o homem de Deus, que era Eliseu, ele fala, manda esse homem vir até aqui. Quando ele fica sabendo que o rei entra em desespero, ele fala, manda esse homem vir até aqui, que era Naamã, porque ele vai entender que aqui tem um homem de Deus. Aqui, nessa nação aqui, tem pessoas que servem a Deus. E na nossa nação também tem pessoas que servem a Deus. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Nós temos que crer em todos os momentos no Deus que nós servimos. Se nós não confiamos no Deus que nós servimos, a nossa fé é vã. Nós estamos perdendo tempo nessa caminhada. Mas eu tenho certeza de uma coisa, se nós paramos para ouvir uma mensagem, se nós paramos para ler a palavra de Deus, se nós paramos para orar, para meditar na palavra dele, é porque nós confiamos nele. E se nós confiamos nele, nós sabemos de uma coisa, o choro, ele pode durar uma noite. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria ela vem pela manhã. O choro pode. Não é certeza que isso vai acontecer. Ele pode. Mas quando fala da alegria que vem pela manhã, aí fala, é certeza quando fala isso aí. Ou seja, o momento pode ser difícil, mas Deus pode mudar esse quadro. Deus, ele é Deus para mudar esse quadro. O choro pode. Você pode estar passando um momento de noite. Ou seja, no momento de dificuldade, no momento de escuridão, mas Deus ele pode chegar e pode clarear esse momento, ele pode mudar esse quadro, ele pode transformar a sua vida, ele pode entrar com a sua mão potente, pode mudar tudo aquilo que você está passando. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, e nós sabemos que confiando em Deus vai amanhecer. E quando amanhecer, o sol vai raiar. E quando o sol raiar, nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. E quando nós olharmos a promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas, nós vamos olhar e vamos falar verdadeiramente, valeu a pena confiar e esperar nesse Deus tremendo, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que cuida de nós. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena nós sabemos que Ele é um Deus grande e um Deus misericordioso. O profeta conhecia Deus igual a menina. Você falou, vem, manda ele trazer aqui, traz esse homem aqui. Naamã chega lá na porta da casa do profeta, ele chega com sua comitiva, com dinheiro, com roupas, com muitas coisas. O profeta fala para ele, fala, ó, nem saiu, o profeta nem saiu para ver ele. Naamã chegou muito confiante
em si mesmo, confiante nos seus bens, confiante no seu poder aquisitivo, confiante na sua força, confiante no seu nome, confiante em tudo. Mas não há homem grande próximo de Deus. Então aquele homem, o homem de Deus, Eliseu, ele nem recebe Naamã, ele nem chama para entrar na sua casa. Ele fala, fala para ele que ele vai até o Rio Jordão, e ele mergulha lá no Rio Jordão 7 vezes e pronto. Foi isso que ele falou. Agora Naamã, ele fica revoltado com aquilo. Porque Naamã, o que Naamã estava esperando? Naamã estava esperando que quando ele chegasse lá, o profeta iria sair da sua casa, iria fazer uma oração por ele, iria passar a mão sobre a sua enfermidade, ele ia ficar curado e pronto, e ele poderia ir embora, porque era um homem importante, porque ele é um homem grande na sua nação, porque ele é um homem que tinha que ser reconhecido em todos os lugares. Mas diante de Deus, aquele homem que era tão grande, ele passa a ser um homem pequeno. Ou seja, diante de Deus, o nosso dinheiro não é nada. Diante de Deus, a nossa força não é nada. Diante de Deus, o nosso conhecimento não é nada. Diante de Deus, o nosso reconhecimento pela sociedade não é nada. Só tem um grande que nós podemos olhar e falar assim, esse é grande, que é Deus de Israel. O Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, esse sim, a gente pode olhar e falar, ó, esse aqui é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso. Mas próximo dele não tem ninguém grande. Naamã era o chefe do exército lá da Síria, vencia várias batalhas, mas ele era um homem perto de Deus. E perto de Deus ele não passava de um homem. E para o homem de Deus, para Eliseu, ele foi tratado como um homem também. Vai lá, ó, mergulha no rio, e depois de 7 vezes que você mergulhar, você vai ser sarado e pronto. Esse homem fica revoltado, ele começa a falar que é um absurdo aquilo ali, como pode, ele saiu da terra dele e não são os rios da terra dele melhores do que aquele rio Jordão, e como pode isso, porque ele esperava ser tratado de forma diferente, né? Mas agora ele tem uns homens do lado dele, por isso que é bom nós andarmos com pessoas que tenham bons conselhos, e bons conselhos são conselhos vindos de Deus, conselhos direcionados segundo a palavra de Deus. E nós podemos escutar conselhos direcionados segundo a palavra de Deus. Se está direcionado segundo a palavra de Deus, esse conselho é bom. Se é uma coisa que me aproxima de Deus, esse conselho é bom. Se é uma coisa que me distancia de Deus, esse conselho não é bom. Se você tem ouvido algum conselho que te distancia de Deus, te coloca numa posição que te distancia de Deus, pode ter certeza de uma coisa, esse conselho não é bom. Mas se você tem ouvido conselhos que te aproximam de Deus, esse conselho é bom. Então ouça esse conselho, porque esse conselho é bom. E aqueles jovens que estavam com Naamã falam, poxa, mas se fosse uma coisa difícil que ele tivesse pedido para o Senhor não faria? Então ele pediu uma coisa tão fácil, vai lá, mergulha naquele rio, faz isso que ele falou. Ele ouve o conselho daqueles jovens e ele é curado. E nós ficamos pensando, mas poderia ter sido outro rio? Sim, poderia ter sido outro rio se Deus tivesse direcionado ele para outro rio. O que sarou Naamã não foi o Rio Jordão, não foram as águas do Jordão que sararam Naamã, foi a obediência dele a Deus. E o que pode nos sarar no dia a dia, no caminhar, é a nossa obediência a Deus. O que nos sara para caminhar, para continuar nessa caminhada, o que nos dá força para continuar nessa caminhada é a nossa obediência a Deus. Quando nós somos obedientes a Deus, nós somos sarados por Ele. Ele poderia ter continuado com aquela enfermidade. Não, eu vou voltar para minha casa, pronto, não vou ouvir esse homem e estou indo para casa. Mas ele ouve o conselho daqueles meninos, ele mergulha 7 vezes naquele rio, ele é sarado. A Bíblia fala quando ele está terminando de mergulhar, a pele dele já está sarada, está normal, está curada. E agora ele entende que o Deus de Israel, que ele veio buscar só a cura externa, ele entende que esse Deus de Israel é um Deus grande, que não queria curar ele só por fora, que Deus queria curar ele por fora, mas queria curar ele por dentro também. O objetivo de Deus, Deus quer sarar as nossas enfermidades, Deus quer sarar as nossas feridas externas,
Mas o objetivo de Deus não é somente sarar o corpo do homem, é sarar as feridas internas, porque o objetivo de Deus não é curar somente a carne, é visitar e curar a sua alma, tirar toda a enfermidade da sua alma, visitar o seu coração e te limpar de toda a impureza. Porque aquele homem, ele pensou, eu vou ser curado na minha pele, a minha pele vai ser curada. Mas Deus queria sarar o coração daquele homem. E se você entrou na presença de Deus pensando somente em uma cura exterior, uma cura do seu corpo, ou qualquer coisa do tipo, saiba de uma coisa: Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus pode entrar na sua vida, pode entrar no seu coração, pode transformar a sua vida e ainda pode sarar as suas enfermidades. Ele não se limita a curar uma enfermidade do corpo. Ele pode fazer muito mais na sua vida, mas para isso nós precisamos ser obedientes a Ele. E quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos posicionamos na presença de Deus e nós deixamos Deus trabalhar, pode ter certeza de uma coisa: a presença de Deus entra nas nossas vidas e transforma as nossas vidas. Esse homem foi obediente, ele foi sarado, recebeu a cura dele, porque foi sarado. Agora ele volta para a casa do homem de Deus, volta com seus bens materiais e ele tenta presentear aquele homem. E o homem de Deus não recebe aqueles presentes, não recebe porque ele sabe de uma coisa: quem curou aquele homem não foi Eliseu que curou aquele homem, foi Deus que curou. E se Deus que curou, se Deus que sarou, então a Deus toda a honra e toda a glória. A Deus todo o louvor e toda a adoração. Se aquele homem tivesse que agradecer a alguém, ele tinha que agradecer a Deus. E Eliseu entendia que por ele ser um instrumento de Deus, ele não merecia recompensa nenhuma. E nós temos que entender isso também. Quando nós falarmos o amor de Deus, que Deus curar ou sarar as pessoas através das nossas vidas, nós temos que entender uma coisa: foi Deus que operou, foi Deus que sarou, foi Deus que curou, foi Deus que visitou os corações. Ou seja, nós não merecemos reconhecimento ou merecemos prêmio por aquilo que Deus fez, porque é Ele que está operando. Que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja exaltado, nós sejamos instrumentos nas mãos dele, mas o reconhecimento seja todo dele. Nós não merecemos prêmio por aquilo que nós fazemos, porque se nós fazemos alguma coisa na presença de Deus, é porque a graça dele nos alcançou. E se a graça dele nos alcançou, nós não estamos fazendo mais do que aquilo que nós deveríamos, que é transmitir aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração. E nós estamos batalhando para fazer isso, nós estamos batalhando para pregar, para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, para transmitir aquilo que Ele já tem colocado no nosso coração. E nós não merecemos reconhecimento por isso. E muitas pessoas, no lugar desse homem, eles olhariam e tentariam tirar proveito dessa situação. Porque nós vemos que muitas pessoas tentam tirar proveito do evangelho nos dias de hoje. Homens tentando vender coisas absurdas para lucrar em cima da fé das pessoas. Ou seja, pessoas de mau caráter, pessoas que não conhecem a Deus. Porque se nós conhecemos a Deus, nós entendemos uma coisa: toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração tem que ser destinada a Ele. Tudo aquilo que nós fizermos tem que ser destinado a Ele. Nós não precisamos barganhar com ninguém, mesmo porque se barganhássemos em alguma situação, nós estaríamos vendendo aquilo que não é nosso. Porque tudo aquilo que foi feito por Deus. Tudo aquilo que é operado por Deus. Tudo aquilo que é trabalhado por Deus. Então como que nós podemos vender aquilo que não é nosso? E tem homens que estão vendendo coisas que não são deles. Então nós temos o conhecimento da palavra. Nós sabemos que esses homens, eles são homens enviados não por Deus. Eles são homens direcionados não por Deus, porque os homens direcionados por Deus, eles não tentam chamar atenção para si, eles levam o povo a adorar a Deus. E se nós temos o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas, nós temos que levar o povo a adorar a Deus. Nós não podemos tentar puxar a adoração para nós, porque nós não merecemos adoração nenhuma. Quem merece adoração é Deus, quem trabalha é Deus, quem opera é Deus, e Ele merece todo o reconhecimento. Então se alguém aparecer vendendo qualquer coisa, isso não é coisa de Deus. Refute isso aí, jogue fora isso aí. Nós estamos na quarta-feira, tá certo que nós estamos numa live, mas na quarta-feira
nas nossas igrejas, culto de doutrina, e nós estamos aprendendo que nós não devemos nos deixar levar por essas pessoas, por esses homens enganadores, por esses homens que só tentam sugar do povo, mas nós devemos levar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração a Deus. Se aconteceu alguma coisa para você, se Deus fez alguma coisa para você, agradeça a Deus. Lembra quando Pedro e João eles estavam subindo, Atos capítulo 3, se eu não me engano, estavam subindo em direção ao templo, e tinha um homem que estava paralisado, que ele ficava à porta do templo. E agora Pedro olha para ele e fala, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, ele não tinha prata, ele não tinha ouro, ele não tinha bens materiais, mas ele tinha algo maior do que isso, ele tinha Jesus na vida dele. E nós temos Jesus na nossa vida. E todos olham, porque aquele homem, ele estava à frente ele estava à frente daquele templo lá na entrada, na porta, já fazia muito tempo, e todas as pessoas sabiam que aquele homem era um homem que não poderia andar. E agora aquele homem levanta e ele sai pulando, sai saltando, ele sai alegre, sai feliz. E quando Pedro passou por aquele homem, antes de acontecer essa cura, Pedro olha e fala assim, olha para nós. Pedro chama a atenção daquele homem para eles, porque eles estavam, muito obrigado, meu Rogério, Atos 3:6, porque eles estavam fora do templo, e eles falam assim, olha para nós, porque eles estavam fora do templo, ou seja, fora do templo nós temos que ser exemplos, nós temos que ser exemplos para as outras pessoas, vejam o brilho de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas. Mas quando Jesus opera um milagre através da vida deles, e eles entram no templo, que todo mundo começa a olhar para eles, eles olham e falam assim, por que estão olhando para nós? Não fomos nós que operamos esse milagre, porque aquele homem, ele entrou no templo, e ele entra glorificando a Deus, ele entra adorando a Deus, e todos olham e veem que Deus operou um milagre através de Pedro e de João. E quando aquele milagre é operado, as pessoas começam a olhar para eles e começam a olhar de uma forma diferente. Eles subiam direto para aquele templo, e a pessoa sabe quando está sendo olhado diferente. Eles entendiam que estavam sendo olhados diferentes naquele momento, só que na hora que eles começam a olhar de uma forma diferente para eles, eles falam, peraí, vocês estão olhando para nós, mas não, agora lembra que eles falaram lá fora do templo, eles falaram, olha para nós, ou seja, fora da casa, fora do templo, fora da igreja, ele estava falando, olha, dá uma olhada para nós aqui. Por quê? Porque ele tinha uma vida exemplar. Quando ele entra dentro do templo, ele já fala, não olha para nós não. Porque assim, quem operou esse milagre aí não fomos nós. Quem operou esse milagre foi o Jesus, lembra? Do Jesus que vocês crucificaram há poucos dias, foi esse Jesus que operou esse milagre. Então, se alguém tem que ser honrado, que seja honrado esse Jesus que foi crucificado, esse Jesus que foi levado para uma cruz, que vocês crucificaram ele. Mas ele já vai emendando, e no final do capítulo ele fala, mas eu não estou aqui para condenar vocês não, porque esse Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele continua operando no nosso meio. E aquele Jesus que ressuscitou há mais de 2000 anos atrás, ele continua no nosso meio operando milagres. Ele continua sarando enfermidades. Ele continua trabalhando no nosso meio. Ele continua operando. E ele não vende essas coisas que ele faz, porque o que ele faz é de graça. É graça, é misericórdia. Então, se alguém está tentando vender alguma coisa, é charlatão. Ou seja, nós devemos olhar para Jesus e agradecer a ele. Não entre nessas ondas que estão fazendo hoje, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, e a ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós devemos agradecer somente a Deus. Se alguém tentar vender qualquer coisa, se alguém tentar puxar para si alguma honra, isso não é de Deus, porque toda a honra e toda a glória é de Deus. Se Deus usar a sua vida, glorifica o nome dele. Se Deus sarar alguém através da sua vida, glorifique o nome dele. Se Deus falar aos corações através da sua vida, glorifique o nome de Deus, porque a ele toda a honra e toda a glória. O homem de Deus não recebe aquele prêmio que Naamã tenta dar como forma de gratidão
Lembre-se bem, Naamã tentou dar a ele como forma de gratidão. Naamã já tinha entendido que quem tinha operado era Deus. Aquele homem, Eliseu, não recebe aquele presente que estava sendo dado a ele, porque ele entendia que não merecia. Nós temos que entender isso também. E aquele homem, agora no versículo 17, a gente já vai finalizar. Versículo 17, e disse Naamã: seja assim, contudo desse a esse teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aquele homem entrou na terra de Israel procurando uma cura exterior. Ele queria ser sarado da enfermidade dele. Ele foi sarado da enfermidade dele, ele foi sarado interiormente, e ele entende que o único Deus que deve ser adorado é o Deus de Israel. Ou seja, nós temos que entender que toda adoração que nós temos que destinar é uma adoração a Deus. Agora vamos voltar um pouco para a menina. Lembra da menina no início? Ela estava presa dentro da casa de Naamã. Ela fala de Deus para Naamã. Naamã vai até a terra dela. Naamã é curado. Naamã não somente é curado, Naamã é transformado por dentro. Naamã volta agora falando que não vai adorar outros deuses mais, que ele só vai adorar ao Deus de Israel, ou seja, ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Viu como nós abrimos a nossa boca, mesmo que seja de uma forma simples, Deus pode operar milagres? Ou seja, não olhe o tamanho da pessoa que você está do lado, olhe para o tamanho do Deus que você serve. Fale do amor de Deus, fale daquilo que Ele pode operar. Ele continua curando, Ele continua sarando, Ele continua libertando, Ele continua batizando com o Espírito Santo e Ele continua levando para os céus. Deus não mudou. Às vezes nós mudamos. Às vezes as palavras que tentam colocar hoje é muito cheio de coisas, muito cheio de enfeites para tentar chamar atenção, mas Deus ele trabalha de uma forma simples, de uma forma que se faça com que venha entender Ele. E é o que eu sempre falo, com os pescadores ele falava de pesca, com os agricultores ele falava de agricultura, ele falava de um modo simples para que todos entendessem, e a palavra de Deus ela é simples para que todos nós venhamos entender. E quando nós entendemos que a palavra de Deus não mudou, as pessoas que mudaram, as pessoas que tentam puxar e transformar isso aí, quando nós começamos a entender isso, nós voltamos para aquele evangelho simples, aquele evangelho que lembra quando alguém falou para você, porque muitas palavras eu já ouvi, mas teve uma palavra que eu ouvi que ela mudou totalmente o meu coração, que foi uma palavra simples. Em um momento de dificuldade, alguém olhou para mim e falou: Jesus te ama. Foi isso que falaram para mim, foi como uma flecha no meu coração. Um Jesus te ama, uma coisa tão simples que visitou meu coração, porque eu olhei e falei: poxa, mas como um Deus tão grande pode amar uma pessoa tão errada como eu? E é isso que nós temos que entender, porque o evangelho ele não mudou, ele continua simples, nós temos que continuar falando do evangelho, desse evangelho simples. Nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus, mesmo de uma forma simples. Nós temos que transmitir aquilo que Deus já tem colocado no coração de uma forma simples, mas de uma forma que venha impactar nos corações, porque quem faz a transformação não é a palavra bonita. Quem faz a transformação não é o meu conhecimento pelo hebraico, pelo grego. Quem faz a transformação é a palavra que saiu da sua boca através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que visita os corações e transforma as vidas. Ou seja, vamos fazer a nossa parte, porque Deus já fez a parte dele, que foi mandando o seu Filho amado morrer na cruz do Calvário para nos dar salvação. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Se nós cremos em Jesus, no sacrifício do Calvário, se nós cremos que Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação,
nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, pela graça que nós não merecemos. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, Deus abençoe a todos que participaram conosco dessa live. Vamos continuar orando pelos profissionais de saúde, vamos continuar orando pelos pais de família que estão em casa e não sabem como vão ganhar o seu pão, para que não falte o alimento na casa de ninguém. Se nós soubermos de alguém que está necessitado, vamos nos unir nesse momento difícil para ajudar aqueles que estão mais necessitados. Nós podemos fazer isso, não vamos ficar de braços cruzados, nós podemos fazer alguma coisa. Se você pode doar, que seja 1 quilo de alimento, que faça isso. Aí você olha e fala, mas não é muito o que eu posso fazer, mas o pouco que você tem na sua mão pode ser o muito na casa de alguém. Se eu tenho somente 1 quilo de arroz para doar para alguém e essa pessoa não tem alimento nenhum na casa dela, o arroz vai encher o prato dela. Ou seja, se esse arroz encher o prato dela hoje, você já fez alguma coisa. Não fique pensando que vai fazer alguma coisa somente quando estiver sobrando o seu. Eu vi para finalizar, eu vi ontem eu estava lendo, foi um pastor amigo nosso que postou. Ele postou algo sobre o Bill Gates. Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo. Ele estava comentando que alguém comentou com ele. Eu vou falar por cima porque eu li, mas eu não gravei direito. Mas no final a gente vai entender. Ele estava falando que ele, num tempo difícil, ele chegou num local e ele queria ele pegou um jornal e queria levar esse jornal para casa, mas ele olhou no bolso, não tinha dinheiro. Estava sem dinheiro naquele momento. Aí o dono do jornal, o dono da banca de jornal, entregou o jornal para ele e falou, não, pode levar. Aí passou um certo tempo, ele passou de novo naquele local e deu uma olhada no jornal, queria levar o jornal, mas ele estava sem dinheiro outra vez. E aquele homem falou, não, pode levar o jornal. E ele passou alguns anos, ele ganhou muito dinheiro. E quando ele ganhou muito dinheiro, ele lembrou daquele homem. E ele foi lá para tentar ajudar aquele homem. E perguntar o que aquele homem estava precisando, para ajudar ele, dar uma força para ele. E quando ele pergunta para aquele homem, ele estava fazendo aquilo que estava no coração dele. Só que quando ele vai ajudar aquele homem, ele fala que como o homem ajudou ele um dia, ele agora queria ajudar o homem. Aí o homem fala para ele, não é a mesma coisa agora. Por que não é a mesma coisa agora? Por quê? Porque você está me ajudando agora que você tem muito, que você tem sobrando. Quando eu te ajudei, eu era apenas um simples jornaleiro. Ou seja, eu não precisei conquistar alguma coisa para ajudar alguém. E isso fica como lição para nós também. Que nós venhamos aprender a lição com esse jornaleiro também. Nós não precisamos ser ricos para ajudar alguém. Nós não precisamos juntar uma fortuna para ajudar alguém. Nós não precisamos ser bilionários para ajudar alguém. Nós podemos ajudar alguém hoje. Nós podemos doar alguma coisa hoje. E nós não estamos pedindo nada para a igreja. Nós estamos falando se você sabe de um vizinho seu que está passando alguma necessidade. Se você sabe de algum parente seu que está passando alguma necessidade. E se você tem pouco para dar, reparte esse pouco. Saiba de uma coisa, aquele pouco que você vai estar ajudando aquela pessoa, pode ser muito para ela. E às vezes não vai fazer falta nenhuma para você. Que os nossos comportamentos como cristão não venham a ser apenas meras palavras vazias, mas que as nossas palavras venham a ser seguidas de posicionamentos e de comportamentos que verdadeiramente as pessoas vêm olhar e falar assim, verdadeiramente é crente. É um servo de Deus, é uma serva de Deus. Porque se somente as nossas palavras forem boas e o nosso comportamento não for bom, não adiantou nada nós falarmos. Se somente a nossa palavra for positiva, de ajuda, e nós não ajudarmos ninguém, são palavras vazias. Vamos ajudar aqueles que estão necessitados. Ajude com aquilo que você puder, mas ajude. Não espere
melhorar a situação para ajudar. Vamos ter uma atitude de transformação nesse momento. Se nós não fizemos nada até esse momento, vamos fazer. Procure alguém próximo de você. Não precisa também que ninguém fique sabendo. Ajude da sua forma, tá bom? Que essa palavra fique no seu coração e que lembre-se, aquela menina não tinha muito, mas ela ofereceu o que ela tinha. Nós podemos fazer a mesma coisa, porque nós temos aquilo que aquela menina tem, que é Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Palavra que falou aos nossos corações, Pai, e que nós aqui humildemente só transmitimos, Pai, porque é o Teu Espírito Santo que fala conosco, Pai. Te pedimos, Pai, continua visitando os nossos corações, os nossos lares, as nossas vidas, Pai. Sara as enfermidades, sara as feridas, Senhor. Visita cada lar, Senhor. Supre a necessidade daqueles que estão necessitados, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ajudar aqueles que estão precisando, Pai. Oh, Pai amado, que nós venhamos sair da nossa zona de conforto, Pai. E que nós venhamos olhar para o próximo que está necessitando, Pai. Que nós não somente venhamos ficar com palavras vãs, Senhor, mas que venhamos ter atitudes que venham fazer a diferença nessa terra, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado por isso, Pai. Nós não buscamos reconhecimento, não buscamos vanglória ou qualquer coisa do tipo, mas nós estamos fazendo qualquer coisa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai, e para que pessoas venham chegar até Ti, e que o Teu nome seja exaltado em todos os tempos, Senhor, e em todos os momentos, Pai. Pai amado, visita também aqueles profissionais de saúde, Senhor, que estão trabalhando dia e noite, Senhor. Cuida deles, Pai, livra de todo mal, Senhor, visita seus familiares, Senhor, visita os pais de família que não têm o que colocar na sua mesa, Senhor, visita, Senhor, a família do nosso pastor Renato, Senhor, que teve essa perda, Senhor, Pai amado, visita os corações, Senhor, consola o coração da família do Teu Filho, Senhor, Pai amado, e que o Teu nome seja louvado e engrandecido, não só hoje, mas para todo sempre, é o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a todos, que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.